Shabbat Bereshit. Shabbat Bereshit marca o início de novo ciclo da leitura e o momento em que vivemos. Cada porção, ela diz muito sobre o presente. Ela diz muito sobre o momento em que cada um de nós vivemos. Ela diz muito sobre a missão, o propósito pelo qual cada um de nós existimos. É diferente. Se você ativar a sua memória, o que estava acontecendo há um ano atrás, o que você enfrentava, quais eram seus medos, suas preocupações, em relação ao que estamos estudando na mesma porção. Né? Isso define não só nos define como indivíduo, mas também coletivamente, do que enfrentamos juntos. Quantos são os desafios que você precisa tomar uma decisão? E quantos são os desafios os quais nós precisamos nos unir para eliminá-lo? Então, esta porção, em que iniciamos no segundo ciclo da leitura, já que ela é trienal, ela define exatamente o momento em que parece que as coisas começam a dar errado. Você já começou uma coisa que você achou muito boa, mas depois isso começa a não funcionar como você planejou? Mas, ao mesmo tempo, o que estamos aprendendo mostra muito sobre o livre-arbítrio. O livre-arbítrio daquele que tudo fez, com uma programação. O homem a quem ele chamou de perfeito, de co-participante, dando a missão, dando as condições de elevação acima de toda a criação. Salmo 8 é refletido nas palavras de Davi, que diz: quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que tu preparaste. O que é o homem para que dele te lembres? E o filho do homem para que o consideres? Contudo, pouco menor do que os anjos o fizeste, e de glória e de honra o coroaste. Dando-lhe domínio sobre as aves dos céus, sobre os peixes do mar e sobre os animais do campo. Não foi isso? O que Davi observa no Salmo 8, não foi isso que está acontecendo? Só que, a partir desse momento da leitura, parece que as coisas começam a desandar. E começa a desandar em qual parte da criação? Os cachorros e os gatos se revoltaram e alguma coisa deu errado. Foi ou não foi? Aonde começa a dar errado? Em qual parte da criação as coisas parecem não estar dando muito certo? Aí, pessoal, nós entendemos o Salmo 139. O Salmo 139, ele diz muito mais. O Salmo 139, ele diz muito mais sobre o indivíduo, mas ele diz sobre um tempo indeterminado. Ele está falando sobre o primeiro homem ter sido formulado do argila, sobre o qual Deus escolheu para ser semelhante a ele. E na modulação desse mesmo homem, ele conseguia enxergar o Juliano, ele conseguia enxergar o Yaakov, ele conseguia enxergar o Yosef, o Moshe, o Shemuel. Quando ele ainda estava moldando ali,
ele já sabia sobre Juliano. Ele já sabia sobre cada um de nós e os nossos impulsos. O que não altera nessa criação? Do relato do Salmo 139. O que não se altera? Por que Hashem permitiu que desse errado? Porque ele não mexeu no livre-arbítrio. Ele não mexeu no livre-arbítrio. Ele não poderia ter feito funcionar? O homem precisou ser tirado do jardim do Éden, porque ele alcançou um nível a mais daquilo que Deus já havia dado a ele, que é, agora o homem é como Deus, que conhece sobre o bem e sobre o mal. O mal, que nós chamamos de mau instinto, de Yetzer Hará, é o que estava para o lado de fora da natureza humana. Ele não fazia parte dessa natureza. Ele estava para o lado de fora. E a partir do momento em que aquele primeiro homem, de que fala o Salmo 139, e que todos nós nos tornamos previsíveis, perceptíveis, aos olhos e aos propósitos da criação, quando Deus disse, agora o homem se torna como Deus, que tem conhecimento do bem e do mal. O homem é colocado para onde? Para o lado de fora do Gan Eden. Então, pessoal, a semelhança divina, ela começa a ter manchas, a ficar obscuro. Há uma distinção muito forte entre Deus, entre o homem e o seu Criador. E tudo parece ter perdido o sentido da criação. Aquilo que falamos em Simchat Torá, e viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que achou tudo muito bom. Mas agora em que as coisas começam a desandar, até a próxima porção, Deus já terá se arrependido de ter feito quem? O homem. Ele colocou os limites. Deus colocou os limites. Então, pessoal, aí que nós entendemos sobre o propósito da criação. Nós passamos a entender. Por que a Haftarah nos fala? Por que a Haftarah nos fala sobre Israel num período de Geulah, de redenção? Por que Deus trata com as nações para que ele devolva as ilhas remotas e os lugares distantes, para que eles devolvam os seus filhos? O profeta Yeshayahu está falando o seguinte, que Deus deu o Egito em troca de quem? Do seu primogênito. Deus resgatou a sua herança pagando com o quê? Pagando com o Egito. Deus definiu a sua herança. O livre-arbítrio nunca foi mexido, nunca foi alterado. E a Torá, pessoal, a Torá passa a ser o instrumento que define esse reparo do propósito original. Porque a partir do momento em que a travessia do Mar Vermelho e a revelação da presença divina, em que todas as testemunhas, porque como que Hashem chama Israel
através de Yeshayahu, dessa Haftarah. Vós sois minhas... Vós sois minhas testemunhas. Alguém sabe do que o profeta está falando, não? Houve alguma nação que teve uma relação tão próxima como a da presença divina? O homem foi feito no alvorecer da criação. Mas acontece que no recomeço, quando tudo volta a ter sentido, quando tudo começa a ter sentido, é como se Israel tivesse testemunhado cada ato da criação. Cada ato da criação é colocado aos olhos das suas testemunhas. Porque a partir do Sinai, todos eles ouviram e viram a revelação da Torá. E a revelação da Torá torna Israel como seu primogênito e as suas testemunhas. As suas testemunhas. O livre-arbítrio, o julgamento que Deus faz, o balanço da sua justiça entre os nossos atos positivos e entre os nossos atos negativos, entre o Yetzer Tov e entre o Yetzer Hará. Deus não interfere nas suas escolhas, nunca interferiu e nunca vai interferir nas suas escolhas. Quando Hashem fala sobre Ismael ele estava tendo desvio de conduta, estava ou não estava? E isso foi percebido nos olhos de Sara. Despeça o teu filho, pois este não herdará com Isaac. Um desvio de conduta foi percebido nele. E quando Ismael ele acaba os seus suprimentos e ele passa a chorar de sede, a sua mãe se afasta dele, como que Deus julga? Como que Deus julga? O choro do arrependimento, o choro da Teshuvá, fez com que Deus ouvisse a voz do menino e falasse com Agar. Agar mostra a água. O que a Torá diz sobre Ismael? Com qual promessa que esse descendente de Abraão veio? Quem se lembra? A Torá diz que em socorro desse choro, Deus estava salvando um selvagem. Deus estava salvando um selvagem de que as mãos dele seriam contra todos e as mãos de todos seriam contra ele. Essa é a descrição. Hashem, ele leva em conta as duas situações. Os nossos bons atos e os nossos. Ele nunca interferiu, por exemplo, como que foi permitido nascer, vir a um berço, uma pessoa como Hitler? Como foi possível vir a um berço? Como foi possível? Deus se distraiu? E veio. Hashem não sabia que no futuro essa existência custaria a vida de milhões de outras vidas? De que só as de judeus foram 6 milhões? E aí? Qual é o julgamento? Deus não interfere no livre-arbítrio. Não interfere.
Deus não interfere. A leitura de Simchat Torah, do Ratan Bereshit, fala sobre o ato da criação e o porquê que Deus fez, e não como. Junto da criação está relatado que já estava escrito sobre os testes de Abraão, é ou não é? Também já estava escrito sobre a mula de Bilã que falaria, estava ou não estava? O que mais, Moshe, que estava determinado nesse ato da criação? Muitas coisas estavam já prontas. Quando Hashem chama Moshe para Geulah dos hebreus que estavam no Egito, Moshe hesitou e disse: como eu poderei ir se sou lento na fala? Eu sou lento na fala. O que Hashem respondeu para Moshe? Eu estou imperfeito, Hashem. Eu estou imperfeito, não. Em outras palavras, estou imperfeito e estou impossibilitado de atender essa missão. Eu tenho um problema na minha fala. Tenho a fala pesada. Por favor, coloque outro. Como que Deus responde isso? Entendeu? Nós voltamos lá na criação. Voltamos lá na criação. E Deus responde a Moshe: porventura não fui eu que fiz o homem? Porventura não fui eu que coloquei a boca no homem? Não fui eu que criei o mudo e o surdo? Não fui eu que estabeleci o cego? Tudo já estava definido. Tudo já estava pronto. Então, o Salmo 139, lá de 5.778, quando o homem foi criado, já falava sobre o Neujor. Tudo estava definido. Lá o Salmo diz assim: quando eu ainda estava informe, já estava escrito no teu livro. O Senhor já me conhecia. Antes que a minha boca pronuncie, as minhas palavras já te são conhecidas. Não há lugar da onde possa se esconder diante da presença divina. Tudo já estava pronto. Então, pessoal, a correção que pode nos colocar de volta no eixo da criação é a Torá. É a Torá. Porque Davi, ele olhava assim: quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas. O que Davi estava vendo? Ele estava vendo que tudo que foi criado funciona dentro do eixo em que foi estabelecido do princípio. Nada saiu do seu lugar. Tudo está funcionando. Tudo está cumprindo o seu propósito. E ele diz: o que é o homem para que dele te lembres, e o filho do homem para que o consideres. Contudo, menor que os anjos, menor que o próprio Deus, o colocaste numa posição de honra, para que domine sobre todas as coisas da tua criação. Então Moshe Rabbeinu, ele foi confrontado com essa informação. Não foi eu que fiz o homem? Não coloquei a boca no homem?
Não criei eu o surdo, o mudo e o cego? Qual é o nosso papel, pessoal? Qual é o nosso lugar no mundo? A Haftará, do profeta Yeshayahu, que ele convida para ser o anunciador. Quando ele fala, assim diz Deus. Assim diz Deus. O Eterno que criou os céus e o estabeleceu. Que alargou a terra e o que dela procede. Aquele que dá fôlego de vida aos povos que estão sobre ela, e espírito de santidade aos que andam pelo seu caminho. Eu, o Eterno, te chamei, Yeshayahu. Com razão, tomar-te-ei pela tua mão, e te guardarei, e te darei poder, para trazeres o meu povo à aliança, e para a luz os gentios. O profeta Yeshayahu também hesitou na sua missão. Foi ou não foi? O profeta Yeshayahu, como o próprio Jeremias, ele hesitou no seu papel. Ele falou, ai de mim, Senhor, ai de mim. O que Moshe disse? Mande o Yosef, o Marivaldo, porque eu tenho um defeito. Mande outro. Às vezes nós designamos algumas coisas, e isso é normal nós hesitarmos. E às vezes nós terceirizamos aquilo que é colocado para nós fazermos. Quando, por modéstia, às vezes por medo, às vezes alguém fala assim, Shemuel, execute essa tarefa aqui para mim. Aí você olha para a tarefa e o Shemuel diz assim, eu acho que é melhor o Noah para fazer. Só que quando eu coloco o Noah naquilo que está sendo dado para mim, eu estou questionando aquele que teve um olhar sobre o convite que ele está fazendo. Não quer dizer que ele está querendo te agradar. É porque é você que tem que fazer. Do contrário, ele teria pedido para quem? Para o Noah. Temos o costume de terceirizar o nosso papel, a nossa missão. Temos o costume. Falar, eu não sou capacitado, eu não tenho essas condições aí. Aí nós criamos uma outra solução. É melhor o senhor chamar outro para fazer. Chame outro. Yoná hesitou, Moshe hesitou, Irmiarro, Jeremias hesitou, e também está hesitando da Haftará de hoje, que é o profeta Yeshayahu. Ele diz assim, ai de mim, que tenho lábios impuros. Ai de mim, que vivo no meio de lábios impuros. Ele foi ajustado. Agora esse mesmo profeta, ele está sendo chamado da seguinte forma: ouvi, ó Israel. Ouvi, ó Israel. Os que são surdos. Quem que Deus está chamando para ouvir? Quem que Deus está chamando para ouvir? Os que são surdos. E olhai, vós que sois cegos, para que possais ver. Quem é o cego como meu servo?
que não quer ver, ou surdo como meu mensageiro, que não quer escutar, que envio. Quem é o cego como aquele homem perfeito? Cego como o servo do Eterno? Vê muitas coisas, porém não as observa. Tem os ouvidos abertos, porém não os ouve. Foi do agrado do Eterno, e por amor da sua justiça, engrandecer a lei e torná-la gloriosa. Tornar a lei gloriosa. Como que nós podemos enaltecer a lei? Eu vou abrir para o Minian. Pode responder e pode trazer o seu comentário. Como pode nós, ou como podemos nós, torná-la a lei gloriosa? Foi do agrado do Eterno, por amor da sua justiça, engrandecer a tua lei e torná-la gloriosa. Minha, Juan Pablo. Shabbat Shalom. A la congregación presente y a todos los que nos escuchan de los países de habla española. Estamos, después de haber estudiado 54 porciones de las Parashá, estamos volviendo hoy a estudiar Bereshit, que es la primera Parashá, y tuvimos una experiencia maravillosa en los años que estamos estudiando estas Parashá. Pero a cada año que estudiamos, encontramos nuevas cosas, nuevos motivos para amar, servir, leer, estudiar la Torah. Meus amados, é um privilégio tão grande estarmos aqui, juntos. E uma das coisas que me tocou assim bastante, além de tantas coisas que nós temos na Parashá de Bereshit, é a palavra no princípio. Como ontem nós escutamos na locução do Moshe, como só posteriormente foi colocado o sol, a lua, para marcar o tempo. Que tempo é esse, então, no princípio? No princípio, ele criou o princípio, ele criou o tempo. O Eterno criou esse período no qual nós o santificamos. Posteriormente vai dizer Deus lá em Levítico 23:4, que no seu tempo, teríamos que fazer as suas festas. Quer dizer, muitas pessoas não consideram o tempo, perde tempo com muitas coisas que não têm valor. Mas nós aprendemos, através da Torá, que o tempo é importante. A nossa reza em casa, a santificação do Shabat, que Ele criou 6 dias, mas um dia só para Ele, tempo para Ele. Então, é tão importante levar isso em conta, para que nas 24 horas que nós consumimos para nossos afazeres diuturnos, nós lembremos de conservar também um tempo para Ele. Uma outra coisa é que todo princípio é difícil. Para começar, para andar 1000 metros, precisa dar o primeiro passo. E muitos dos nossos ouvintes que estão fazendo Teshuvá, estão voltando à crença dos seus ancestrais. Todo começo é difícil e muitas coisas ignoramos. Quando nós lemos Bereshit, nós encontramos uma sequência de passo a passo, 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias. Isso tem a ver com o nosso crescimento também no conhecimento do Eterno. E
é tão importante levar isso em conta e praticá-lo em nosso dia a dia. Dar valor ao tempo. Ele foi quem criou o tempo e nós a consagramos quando obedecemos o que Ele nos manda, santificar o Shabat, as festas e nossos momentos de oração, nosso momento de dedicação à Torá no nosso dia a dia. E o tempo? Por que nós contamos? Por que a Hashem diz assim? E no dia 15 de Nissan será para vós o princípio dos... Por quê? Por que é o princípio dos meses? Então, do ato da criação até o momento em que Israel sai do Egito, é como se da criação até esse momento, tudo que ficou no meio não tinha mais sentido. Do propósito da criação, do propósito do homem, tudo se perdeu. Estava indo água abaixo. Deus disse, me arrependo de ter feito o homem. E quando surge Avraham no cenário da humanidade, no cenário mundial, aquilo parece germinar. Lembra que nós falamos sobre as águas? Sobre as águas? No último domingo, nós falamos sobre as águas, né? Aí nós falamos aquele que dá vigor ao cansado, aquele que ressuscita os mortos, que ampara os caídos, que sara os doentes e que ressuscita os mortos. Se você pega uma semente, como que a Torá compara o homem a uma planta, não é? Uma árvore? O homem é comparado a uma planta. Então, todas estas coisas, esses milagres que acontecem com o homem, a água faz com a semente. Ampara o que está caído, sara o que está doente e ressuscita o que está morto. Então todos esses milagres, Deus faz conosco através da água. Deus faz com a vegetação. Deus trouxe à existência todas as coisas. Mas nessa escala da criação até Avraham surgir no cenário da humanidade, tudo parecia não ter sentido. E é dessa disposição, quando Deus vai falar assim, ei, esses descendentes são meus. Esse conflito que está acontecendo em Israel, um jornalista da CNN disse que Israel trocou 1.000 prisioneiros terroristas por um judeu que estava preso há 5 anos atrás. Tem um judeu aí? Tem. O que você quer? Eu quero 1.000 prisioneiros. Eu quero 300 prisioneiros. O que Israel deu para eles? O que Israel deu para eles? 1.000. Israel soltou 1.000 terroristas, que talvez muitos deles sejam envolvidos nessa situação de hoje, do último sábado. Quando Deus se interessou pela semente de Avraham, pela semente de Avraham no Egito, que estava morrendo, não estava, Moshe? A semente de Avraham no Egito, ela estava morrendo. Na percepção humana, mas não na divina. Quando Deus teve interesse pelos prisioneiros que estavam no Egito, o profeta Yeshayahu está falando assim, Deus deu o Egito em resgate à sua herança, em resgate ao seu primogênito. Então quando ele diz no tempo, que o Pablo está falando, no tempo, preste bem atenção, tempo. E esse dia será para vós o princípio dos meses. Por quê? Porque se tornou o nosso calendário religioso. Porque tudo na criação, lá, no começo, volta a ter sentido. Tudo volta a ter sentido. O homem começa a recuperar o seu lugar na existência, o seu papel no mundo.
ele começa a ficar pronto para receber a revelação da Torá. A Torá é o que tem condições de colocar o homem no eixo, de dar a ele o controle sobre seus instintos, porque Deus não muda e não mexe no seu livre-arbítrio. Mas Deus está dando, através desse momento, a Torá, para nós controlarmos e decidirmos com o efeito da Torá o nosso destino. É por isso que ele diz: escolhereis o bem e a vida. Escolhereis a vida. Ou escolha o mal e a morte. Ele não mexe nisso de jeito nenhum. Mas agora há um primogênito que parece ter condições de dar sentido à existência que foi programada no princípio. E através dessa primeira data, o Shabat é resgatado, é ou não é? O Shabat é mencionado em que ato? O Shabat ele é mencionado quando Deus percebe que está tudo pronto para começar. E terminou Deus tudo quanto tinha feito no sexto dia, e viu Deus que era tudo muito bom. E foi tarde, foi manhã, o sexto dia. No sétimo dia, Deus parou e descansou de tudo que fizera e criara. Entendeu? Lá em Devarim, quando esse mesmo dia é mencionado, quando os 10 pronunciamentos são repetidos em Devarim, Deus diz assim: em memória da saída do Egito. Por que o Shabat ele é vinculado de novo? Já que ele já estava fixado com a criação. Por que ele é fixado de novo? E em memória da partida do Egito. Por que o Shabat também é fixado com a partida do Egito? Quer falar, Moshe? Shabbat Shalom a todos. Para o Hashem pelo Shiur. A minha mente ela está norteando-se em torno da Mishnah. E eu queria citar a Mishnah que foi suscitada pelo discurso, pelo Shiur do Shmuel, quando fala Chafetz leman tzidiko yagdil Torah veyadir, que Hashem, Chafetz leman tzidiko, o Eterno desejou por meio da sua própria justiça, e Agdil Torá, engrandecer a Torá, veyadir, e torná-la uma joia preciosa. Essa é uma das traduções possíveis. Então eu quero falar a Mishnah que traz um pensamento que antecede esse passuque de Yeshaya, Isaías 42, e diz assim: Rabi Hanania ben Akashia Omer, Rabi Hanania ben filho de Akashia, disse: Ratzah HaKadosh Baruch Hu lezakot et Israel. O Eterno desejou, ele quis, ratzah é querer, ele quis tornar o povo de Israel meritório. Lezakot vem de zehut, também está na mesma raiz, quer dizer mérito. Ele quis que Israel tivesse um mérito para obter um prêmio. Então, para isso, diz assim o texto, lefirrar, para chegar a isso, portanto, harbelachem Torah o mitzvot, ele deu para esse povo Torá, o mitzvot, a Torá escrita, e os mandamentos orientados patriarcalmente, de pai para filho, de mestre para o seu discípulo. Sheneimar, como foi dito, Adonai Chafetz leman tzidiko yagdil Torah veyadir. Então aí sim vem o texto de Yeshaya, que fecha a Mishnah com chave de ouro, dizendo que o Eterno, ele fez isso por amor à sua própria justiça, para engrandecer a sua Torá e torná-la uma joia preciosa. Esse foi o desejo do Eterno, e que culmina, acredito eu, na essência do nosso discurso aqui, do nosso shiur, que vem nos trazer justamente a questão da importância das mitzvot, o porquê que o Eterno ele trouxe para nós a Torá, começando Bereshit, começando com a letra Bet, não com a letra Aleph, trazendo também a questão de que ele poderia começar o relato da Torá no capítulo 12, versículo 2 de Shemot, Êxodo, quando fala justamente o que Shmuel falou: no princípio, este será o princípio para vós,
dos vossos meses. Ele poderia começar a Torá aí, por que ele não começou? Então ele quis nos dar uma ciência de como foram as coisas e engrandecer a si como Criador e se apresentar a nós como Criador e mantenedor de todas as coisas. Baruch Hashem, agradeço a oportunidade. Muito bom, é isso mesmo. Então o Shabat ele volta a ser mencionado com o evento da saída do Egito, que foram quantos anos depois da criação? Né? E ele diz assim, em memória da partida do Egito, o Shabat. O Shabat ele é mencionado com duplo efeito. Em memória da criação e em memória da partida do Egito. Porque a partida do Egito, em que Deus determina, e esse será o princípio dos vossos meses, que marca o início do nosso calendário religioso, é que o mundo, a criação do mundo, ela é retomada a partir daqui. A partir daqui, esses descendentes, que Deus paga os primogênitos do Egito, em troca deles, eles são tirados do Egito, são levados para um deserto. Prestem bem atenção à diferença, pessoal. A diferença daqueles que vão para o deserto. Ir para o deserto. O deserto onde você não... Qual é o efeito de nós pedirmos pela chuva no deserto? Qual é o efeito? Né? De ser sustentado no deserto. Olha a ação de Ismael. Ismael se arrependeu, certo? Fez techuvá. Ismael ia morrer. Quando Deus mexe com Agar, ele diz assim, eis que ele será um homem selvagem. Sabe o que é homem selvagem? Olhe na Idade Média a ascensão dos árabes. As mãos deles estarão sobre muitos e as mãos de muitos estarão sobre ele. Deus conseguia enxergar um futuro tenebroso daquele que estava arrependido agora. O que Deus estava fazendo? Deus não está interferindo no futuro. Ele falou, eu sei que esse cara lá na frente vai causar estragos, mas eu estou considerando o ato dele de agora. E Deus livrou a vida de Ismael. Vocês estão entendendo ou não? O nosso Yetzer Hará, o nosso Yetzer Tov, que nos faz fazer coisas honestas e justas, e que também nos faz pecar de forma desonesta e injusta, nós somos julgados por isso. O presente, quando diz assim, o mundo foi pré-determinado. Por que pré-determinado? O que o pré-determinado nos garante? Não poderia falar Deus, e Deus determinou o mundo? Não. O mundo foi pré-determinado. Foi pré-determinado porque ele respeita o livre-arbítrio e sabe o que você pode escolher ou não escolher. É como uma novela que tem 2 finais pré-definidos. Não é? Ninguém gosta de novela aqui, né? Então acho que eu falei coisa errada. Eu tinha que falar de filme, então, uma série. O roteirista que escreve a série, ele deixa 2 finais. O roteiro. O mundo foi pré-determinado. Então lá, o que Deus sabia sobre Ismael no futuro, não alterou a decisão do presente. Deus abençoou e ajudou. E do contrário, quando Deus fala com Bené Israel, ele diz assim, quando o Jeremias está indo levar uma censura muito forte, Jeremias aparece no cenário em que os judeus haviam se desconfigurado novamente. O que Deus considerou sobre eles? Quando os judeus estavam irreconhecíveis. No momento em que Deus chamava de servo Nabucodonosor. No momento em que não se cumpria a Torá, não respeitava o idoso, não respeitava o pobre, não respeitava a Torá, nada era cumprido. Deus diz assim, lembro-me de ti. Lembro-me de ti quando noiva me seguia pelo deserto. Então, quando nós provocamos a ira divina, o que Deus tem em mente?
os méritos. Os méritos são mencionados. No momento em que você parece estar longe de Deus. Você parece estar longe de Deus. O que Deus falou para Caim? Olha, em ti está o poder de dominar essa situação aí. E você pode dominar. E quando sobre a presença judaica lá na primeira comunidade, Deus disse através de Jeremias: lembro-me de ti quando noiva me seguia pelo deserto. Incondicional, fiel, justo, honesto. No momento em que Deus estava exercendo sua ira, o que ele tinha em mente? Os bons atos. E no momento da Teshuvá, ou seja, isso não altera. Deus consegue olhar para frente. Eu vou poupar ele dessa situação, mas lá ele vai me causar isso. Ou aquele que está causando um desajuste, achando que consegue ter memória. Eles foram justos. Eles foram honestos. Então esse julgamento, ele existe. Então a fixação do tempo, como o Juan Pablo disse, a fixação do tempo, ele está nas condições em que temos de dar novamente sentido a tudo que foi criado e a tudo que foi feito. Temos o poder, através da Torá, e do controle que ela exerce sobre nós. O Salmo 19 diz assim, como que o Salmo 19 diz? Os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento. Isso. Quando ele olha novamente para toda a criação funcionando, tudo que Deus fez, ele determinou uma lei. O sol, a lua, as estrelas, o conjunto de águas, os animais, todos eles seguem uma Torá. Deus determinou uma lei. E o salmista, Davi, ele observava que tudo que Deus havia feito lá no princípio continuava funcionando como foi determinado. E o que ele percebe? O que ele percebe está fora do eixo na criação. Eu vou ter que abrir porque eu não lembro aqui. Salmo 19. O que ele percebe está fora do eixo? Fala, Moshe. Na verdade, quando você procura aí o Salmo, para ser mais exato aí, eu vou só dar uma pequena introdução aqui, que é o seguinte, a Torá... Fala no microfone. Só uma breve observação. A Torá, ela antecede toda a criação, como o projeto e a planta antecede a obra. Uma obra. Então, o Eterno casa perfeitamente com o que o Shmuel está falando. O Eterno, ele fez um planejamento e toda a criação veio a existir porque existia todo o projeto que é chamado de Torá. Então, a Torá, na linguagem midrástica, ela antecede a criação, como a planta, como o projeto antecede uma obra importante. A Torá existia, mas ela existia em função de quem? Que a Torá existia? Em função de Israel. Em função de Israel. Em função de Israel. Falem comigo, em função de Israel. Pessoal, porque todas as nações, pessoal, eles receberam a sua porção em função de Israel. As nações receberam a sua herança com base do que existia de Israel. Jacó, quando desce ao Egito, ele desceu com 70 pessoas. E Hashem define Gog e Magog através e por causa de Israel. Por que Hashem censurou a Moshe no deserto dizendo, não mexa com Moabe.
Moabe que já tinha sido ingrato. Não era a hora de Hashem pegar e descer o porrete nele, né, o Jor? Descer um malho nele? Era. É tipo assim, Moshe falar para Hashem, Hashem, se o senhor falar que pode, nós vamos acabar com o negócio aqui. E Hashem falou, não mexa com eles. Não mexa com eles. Hashem disse, lá em Bar Midbar, que havia uma muralha sobre Amnon, que também é descendente de Lot. E na verdade não tinha muros lá. O que Devarim revela é que tinha uma proibição. E todas as proibições de Hashem são consideradas como muros. Para Moshe era um muro. Sabe, você está naquele âmbito assim de avanço, de expansão, e você vai crescendo e vai estar tudo fácil, tudo no jeito. E na hora que chega lá nas fronteiras de Amnon, o que Moshe encontrou? Muro. Mas na verdade, geograficamente, esses muros não existiam. O que existia? Uma proibição. Deus falou para Moshe, não mexa com Esav, ele é teu irmão. Não mexa com Moabe. Não mexa com Moabe. Não mexa com Amnon. A eles dei essas porções. Esse era o muro, era uma proibição. Então eles recuaram daquele lugar para não avançar. O senhor já vai falar, Vi. Aí, essa limitação, quando ele proíbe de avançar sobre Moabe, o que estava esperando lá? O que existia de bom sobre Moabe? Hashem trazer do lugar mais baixo, Ruth, para colocar exatamente na dinastia que esperamos, não a redenção, mas a era de Mashiach. Ruth estava ali por uma coisa que ainda vai acontecer. Hã? Não é isso? E quem é que estava em Amnon? Uma das esposas do rei Salomão. A mãe de Jeroboão. Estava lá. Então, tudo estava pré-determinado. Então, quando Davi, no Salmo 19, que nós voltamos, ele observa que tudo funciona. As águas respeitam seus limites, os animais, as aves, os peixes, tudo está funcionando. O sol, ele sai no horário, ele volta no horário, a lua, as estrelas, tudo está funcionando. No Salmo 19, observa isso. Ele diz assim, quando ele termina de falar, e ele, o sol, é como um noivo vindo da sua câmara nupcial, alegre como um guerreiro que corre ao seu rumo. Sua nascente e o fim dos céus e um circuito, que até o seu fim nada escapa ao seu calor. Ele vai interromper a sua observação de forma assim, parece que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ele diz assim, a Torá do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é confiável, tornando o simplório um sábio. Os comandos do Senhor são íntegros e alegrando o coração o mandamento do Senhor é claro, iluminando os olhos. O temor do Senhor é puro, durando para sempre. Os julgamentos do Eterno são verdadeiros e inteiramente justos. E eles são mais desejáveis do que o ouro fino, mais doce do que o mel, quando gotejando dos favos. Mesmo o teu servo é cuidadoso deles, pois observando-as, a grande recompensa. No entanto, quem pode discernir os próprios erros e suas faltas? Então o Salmo 19, ele indica que a única coisa que estava fora do eixo na criação era quem? Éramos nós. O homem.
Então ele interrompe a sua observação sobre a criação, de que tudo funciona como foi determinado, não foi pré-determinado, conforme foi determinado. E ele interrompe dizendo: a lei do Senhor é perfeita, ela é mais fina do que o ouro, mais doce do que o mel, ela dá sabedoria ao simples. E ele começa a descrever todos os efeitos da Torá, ele falando assim: e observando eu, disse Davi, quem pode discernir os próprios erros, se não for a sua Torá? Então, a revelação do Sinai, de que Deus diz assim: esse será o princípio dos vossos meses, é de que aquela geração vai merecer a revelação da Torá. E a revelação da Torá é a coisa que pode nos colocar sobre o controle e o domínio sobre os nossos instintos e escolhas. E por isso Deus insiste: escolham a vida para que vivam. Prefiram a vida para que vivam. Esse é o sentido da criação. O profeta Yeshayahu, vamos considerar, mas só depois da fala do Rabi Yosef. Um Shabbat Shalom a todos. Eu Shabbat Shalom. estava aqui analisando todos os comentários dessa paraxá e o coração fervilhando aqui de alegria, de saber que Hashem, ele criou os fundamentos e a terra, o homem, todos os seres sobre dois atributos, de justiça e de misericórdia. Se fosse só de misericórdia, só haveria pecadores. E se fosse só de justiça, quem subsistiria? O Salmo 130 diz: se Hashem observar a iniquidade, quem subsistirá? Mas com ele está o perdão para que seja temido. Deus, ele criou e continua criando. E o homem veio do barro. Falando de Jeremias, quando a casa de Israel estava ali no estado crítico, ele diz: olha, desce lá e pega um vaso e quebra. E aí ele conserta o vaso trincado, quebrado, o atributo de misericórdia. Então, Deus, ele criou, ele continua criando. Outro dia eu estava num determinado lugar, há poucos dias, trabalho com construção civil, e me pediram para levantar um pequeno pedacinho de parede. Eu disse: olha, precisa de cimento. E vai daqui, vai dali, e de repente, tem um cimento velho aí. Quando eu olhei, o cimento velho estava todo empedrado. Pegamos uma peneira, coamos, e daquele cimento duro, coado, se fez a massa e ficou perfeito, e foi feito o que se tinha feito. Assim somos nós na mão de Hashem. Somos barro, que muitas vezes nos esquecemos da Torá, usamos o nosso livre-arbítrio, não cumprindo a Torá. Então, Deus precisa agir na nossa vida para o nosso bem com justiça. Ele nos quebra. E depois, no seu atributo de misericórdia, Ele nos molda e nos torna um vaso novo. É isso daí. Rabi Yosef. Exatamente isso. Exatamente isso, pessoal. Não fui eu, disse Deus, que fiz o homem, que pôs a boca no homem. Não fui eu que criei o surdo e o mudo. Não fui eu que criei o cego. Por que Hashem chama e trata os seus enviados assim? Por que essas deficiências
Não tem lá no supermercado lá as vagas prioritárias que chama? Não tem lá um símbolo de gestante, de cadeirante, tem ou não tem? Aí você vê a pessoa encostando ali e você espera descer o quê? Quando você vê um carro encostando ali, você fica olhando, você espera descer quem daquele carro? O que diz a plaquinha. É esperado ao desembarcar daquele carro um cadeirante, um deficiente. É ou não é? Lá no ônibus não tem lá uma vaguinha, um banquinho amarelo, não tem uma plaquinha do lado dizendo que são assentos prioritários para gestantes. Tem ou não tem? Tem. Eles existem. E agora, Hashem diz assim sobre Israel: ouvi, Israel, vós que sois surdos, e olhai, vós que sois cegos, para que possais ver. Quem é o cego como meu servo, que não quer ver? Ou o surdo como mensageiro, que não quer escutar? Quem é o cego como aquele homem perfeito e cego como servo do Eterno? Vê muitas coisas, porém não as observas. Tens ouvidos, porém não ouves. E por que ele conclui a frase dizendo: foi do agrado do Eterno, por amor da sua justiça, engrandecer a lei e torná-la gloriosa? Quem somos nós, pessoal? Na ordem do dia. Nós somos os deficientes. Somos nós os deficientes. Esses deficientes somos nós. É o nosso carro que vai encostar naquela vaga. Há uma coisa a ser reparada, pessoal. Há um ticum a ser reparado. Somos nós, os surdos e os cegos. Somos nós a quem Deus elegeu. Sabe que foi dito a Davi pelos habitantes de Jebus? Foi dito a Davi: mandem os seus homens, que nós daremos os coxos e os mancos para lutarem contra eles. Uma provocação do inimigo, Neujor. Uma provocação do inimigo. Na ordem do dia, pessoal, os deficientes somos nós. Moshe falou assim: Hashem, eu tenho a língua pesada. Lenta minha fala. Nós somos os deficientes. De que a Torá, a lei do Senhor é perfeita, porque ela restaura o juízo. Ela dá sabedoria a quem? Ela que faz os reparos. Nos dá as condições. Nos dá as condições de saber escolher, de saber decidir sempre. Sempre. Por isso que não somos inocentes. É por isso que a severidade divina ela é muito mais forte sobre nós. Você está abalado pelo que aconteceu sábado? Aos nossos bebês, aos nossos irmãos, aos nossos pais, às nossas mães, aos militares que defendem as fronteiras de Israel? A severidade divina ela é muito mais forte sobre nós. Sabe por quê? Porque Hashem fortalece o inimigo quando nós precisamos voltar no eixo. Mas ele não pode prevaricar que ele domina sobre a herança do Eterno. Não. Eu vou ler a parte para vocês de que os Askenazi lê nesse Shabat. Eu vou acrescentar, porque ela diz muito sobre o que estamos vivendo. Ela diz muito sobre o nosso momento. Sobre aonde podemos melhorar.
e no que devemos acreditar. Por que a Torá insiste no ouvir? O Salmo 95 diz assim: e se hoje ouvirdes os meus mandamentos, se hoje ouvirdes a minha voz. O que Israel testemunhou no deserto? De que o profeta chama eles de minhas testemunhas. Vós sois minhas testemunhas. O que essas testemunhas ouviram no deserto? E por que Deus nos chama de surdo? O Salmo 95 diz assim: e se hoje ouvirdes a minha voz, não endureçais os vossos corações. Como aconteceu em Merivá, como aconteceu em Massá, quando os vossos pais não me ouviram. Agora diz assim: mas este é um povo roubado e esmagado. Quem, pessoal? Todos eles se meteram em buracos, em cárceres e foram escondidos, foram postos como presa, e ninguém há que os livre. Foram esmagados, e ninguém diz: restitui, liberta-os. Quem há entre vós que dará ouvidos a isso? Que escutará e ouvirá doravante? Quem entregou Jacobe para ser esmagado e Israel aos despojadores? Acaso não foi o Eterno, contra quem temos pecado? Em cujos caminhos não queriam andar, não dando ouvido à sua lei? Portanto, o Eterno derramou sobre Israel o seu furor e a sua ira e a violência da guerra, e lhe ateou fogo ao redor. Contudo, não percebeu. E queimou, contudo, não fez caso. Mas agora diz o Eterno que te criou a Jacó, que te formou a Israel: não temas, porque te redimi, chamei pelo teu nome, tu és meu, e quando passares pelas águas, serei contigo, e quando passares pelos rios, não te submergirão, e quando andares pelo fogo, não serás queimado, nem chama se arderá em ti. Pois eu sou o Eterno, teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, e Etiópia e Sabá por ti. Nisto que foste preciosa aos meus olhos, e digo de honra: eu te amei. Portanto, darei homens por ti e povos pela tua vida. Não temas, descendência, e te ajudarei desde o ocidente, e direi ao norte: entrega os cativos. Ao sul, não os detenham. Traze-os do norte, traze-os de longe, os meus filhos, e das extremidades da terra as minhas filhas, todo aquele que é chamado pelo meu nome, e o nome que foi feito para a minha glória. Eu te formei, eu te fiz, para fazer sair o povo que ainda que não tenha olhos, que é cego, e surdo, ainda que tenha ouvidos. Se todas as nações congregassem, e se os povos se reunissem, quem dentre eles poderia anunciar isso? E fazer ouvir as predições antigas, dizendo que já haviam predito. Presentei as suas testemunhas, e se justifiquem, e ouçam e digam: verdade é, vós sois minhas testemunhas, diz Deus, e o meu servo a quem escolhi, para que saibas, me acrediteis e entendais que eu sou, e antes de mim não se formou nenhum Deus, e depois de mim nenhum outro haverá. Então, pessoal, a fala desta Haftará, ela nos coloca a entender o motivo da criação.
o propósito da criação. E de que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo num período de redenção. Nós estamos vivendo num período da Geulah. Porque já foi dito a todas as extremidades para que devolvam os seus descendentes, para que devolvam os seus herdeiros, para que devolva a sua herança. Isso está acontecendo. Isso está acontecendo. E as nações, elas reagem a todos esses estímulos. Hoje nós estamos vivendo, pessoal, um período muito perigoso, como em 1930. Muito perigoso. Nós voltamos a viver sob a ameaça do antissemitismo. Nós voltamos a viver sob o olhar crítico e ameaçador. Nós não estamos numa polarização de direita e de esquerda. Nós estamos numa polarização se é judeu ou se não é judeu. Eu tenho visto as reações de grandes nomes, de personalidades judaicas que estão reagindo com espanto e com escândalo às manifestações e às posições de setores antes defendidos. Estão se sentindo sozinhos, estão se sentindo traídos, estão se sentindo enganados, como eu me senti em 2010. Não sofro de decepção, porque isso me aconteceu em 2010. O mundo tem duas polaridades. A Torá e um outro mundo sem Torá. Só isso. Não tem mais nada além disso. E por isso que o Yeshayahu diz assim: assim diz Deus, o Eterno que te criou, o Eterno que criou os céus e a terra, e estendeu e alargou a terra, e que dela procede, e que dá fôlego de vida aos povos que estão sobre ele, e espírito de santidade aos que andam pelo seu caminho. Eu, o Eterno, te chamei, Isaías, e com razão tomar-te-ei pela tua mão, e te guardarei, e te darei o poder para trazeres o meu povo, a aliança, e para a luz dos gentios. Deus fez duas polaridades: Gog, Magog e Israel. Só tem dois cenários. Então, os povos estão orientados de uma ira e de uma raiva de que, insensivelmente, soldados queimados vivos, crianças mortas e queimadas ou decapitadas, mulheres estrupadas. As cenas não conseguem sensibilizar as pessoas. Não conseguem. Porque nas pessoas existe um único sentimento, o antissemitismo. Ele já estava ali. O antissemitismo já estava ali. Então, pessoal, quem que precisa de ser salvo de que as águas não submerjam? Quem que é que precisa? Quem que precisa andar entre as águas? O que é águas, Moshe? São multidões. As águas não te submergirão. As águas não te submergirão. Vocês não se afogarão. Quando pelas chamas,
não te queimará. Porque o profeta Esaiarro diz, aquele que criou todas as coisas: eu te coloquei como luz para os gentios, para as nações. Fala, Machê. Shalom a todos. Bem, Shabbat Shalom, né? O que o Shmuel está relatando é um momento que nós vivemos, um momento muito específico, e nós entendemos que o coração das pessoas está atingido. Nós temos o racional e temos as emoções, e nesse momento nós estamos tendentes a seguir pelas emoções, porque é um momento difícil. Olhar para Israel e ver Israel passando por uma tribulação é difícil. Então, algumas pessoas poderiam se perguntar assim: como nós podemos fazer um shiur, como tem sido feito, foi feito ontem, está sendo feito hoje, onde a gente fala algo sobre Israel, e às vezes a pessoa não entende o contexto geral. Se nós não tivermos a própria Torá em nossa mente, se nós não nos tornarmos um rolo da Torá vivo, como eu tenho falado em alguns shiurim, se nós não tivermos um pedaço da Torá, uma parte da Torá na nossa mente, se nós não concatenarmos cada frase, cada versículo, cada passuca, nós não vamos conseguir entender. O julgamento de Israel, Haz Veshalom, Deus nos livre, Lo Aleinu, não a nós, Halila, Deus nos livre. Não somos nós aqui que fazemos. Israel é nosso povo. Ainda ontem eu disse, estamos na condição de Ruth, que disse assim: teu povo é meu povo. Então nós estamos aqui, mas sofremos também por Israel. Só que não somos nós que julgamos Israel. É o Eterno e a sua própria Torá que diz, como o Shmuel falou no shiur mais cedo, ele disse assim, que o Eterno colocou diante de Israel o bem e a vida, e do outro lado a maldição e a morte. E eu queria citar um texto que me veio à mente aqui, que está no Salmo 42, versículo 12, diz assim: Bezot yadat ki hafat tabi, nisto saberei que o Senhor me anseia por mim, me deseja a mim, que lo yaria o evia like, quando os meus inimigos não se exaltarem, não se alegrarem, não festejarem contra mim, e sobre mim, cabe as duas traduções. Então, meu querido, minha querida, que nos acompanha nesse Shabat, é preciso compreendermos que Israel é o povo amado e querido de Deus, mas que estamos passando por um momento de punição sobre Israel. Pedimos ao Eterno que remova tal punição, mas temos a consciência de que Hashem é justo em tudo. Para dar um peso de autoridade maior ao que eu estou falando, além da própria palavra da Torá, afinal, Salmos é considerado Torá, eu queria citar Rabino Amnon Yitzhak. Muitos anos atrás fez um vídeo de mais de 3 horas de relógio, salvo engano, uma visita dele nos Estados Unidos, e uma pessoa na plateia levanta e diz: aonde estava Hashem? Uma pessoa judia, não praticante, levantou numa plateia e disse: aonde estava Hashem quando mais de 100 milhões de judeus morreram? Como você pode vir falar disso aqui? Então o rabino calmamente pediu o auxílio do telão e colocou ali no telão as bênçãos e maldições propostas no livro de Devarim, e colocou textos assim decisivos que dizem que Israel tinha a opção de seguir os mitzvot, os mandamentos de Deus, e que recairia sobre ele a cobrança se assim ele não fizesse. E a própria palavra do Eterno ali exerceu tal julgamento. Então o rabino com aquilo disse: Israel precisa fazer techuvá. Então, é nessa autoridade da própria palavra do Eterno que nós dizemos hoje aqui, não é uma citação minha do Moshe, é a própria Torá que está dizendo. Qual é o posicionamento de Israel hoje? Israel hoje precisa agir fisicamente e se defender, isso é óbvio. Mas precisa também, todos os israelenses, todos os judeus, precisam se voltar para a Torá, e há que se ter coragem, aqui e lá, de dizer isso. Não posso negar a minha missão, não posso negar o meu nome, não posso negar o meu povo, não posso negar o meu Deus, não podemos fazer isso. Mas oramos e pedimos agora aqui, inclusive, que Hashem bendito seja, ouça o nosso clamor e remova de Israel esse juízo, e que transforme o coração
daqueles que estão duros num coração de carne, sensível à Torá do Eterno. Então, queridos e queridas, nosso objetivo não é nós julgarmos Israel, é pedir que o Eterno remova tal julgamento de Israel e transforme Israel. Todo o seu povo precisa se voltar para a Torá. Essa é a palavra de Hashem. Tá bom? Então, Bezrat Hashem, que nesse Shabat nós tenhamos isso em mente. Quando estivermos aqui assistindo um shiur no chat, etc., vamos entender, não são as emoções que devem guiar a nossa vida, mas a racionalidade que a Torá propõe. Afinal, o texto diz assim: eu vos dei a minha Torá para que saibais, e não para que creiais, e nem para que sintais no coração, mas para que saibais racionalmente que eu sou o Senhor teu Deus. Em Ezequiel 37 também diz, para fechar meu comentário, as nações saberão que eu sou o que santifica Israel quando eu colocar o meu templo no meio deles, Israel, para sempre. Então, nós aqui não estamos contra aqueles que nos acompanham, nem contra Israel. Nós estamos a favor. Contudo, alimentamos o nosso racional da certeza de que a Torá ela vai se cumprir. Bezrat Hashem. E para finalizar, pessoal, o Brasil, que tinha 120 mil judeus, hoje tem 90 mil. 90 mil judeus. Isso é bom ou é ruim? Hã? É bom. Está vendo. Você está vendo retorno. Entendeu? Você está vendo retorno. A redenção, pessoal, a redenção ela está condicionada ao que Deus determinou. Ela pode ser adiantada? Pode. Ela pode ser adiantada. Mas não é a condição daquilo que Deus pré-determinou. Porque convém a cada um de nós escolher. Para cada judeu que retorna e que acha o seu próprio caminho, o mundo melhora. O mundo continua sendo criado. Se 20% da totalidade de judeus que existe no mundo são os que são religiosos, nos seus mais diferentes níveis, e se a presença judaica ela causa o que causa no mundo, só com 20% de judeus religiosos, eu quero provocar vocês. E quando a totalidade desses judeus tiverem plena consciência do seu papel e da Torá, como que vai ser esse mundo? Vocês conseguem imaginar, não? Neujor. É isso mesmo. É devoção. Uhum. 20%. Se nós chegássemos a 100% de techuvá, de retorno, né? Mas aí, pessoal, aí é uma coisa que também está determinada. O próprio profeta Jeremias, eu acho que o profeta Jeremias, se você pode pensar que o comportamento judaico não é tão bom, se vocês pensarem o que encontrou Jeremias no momento em que ele teve que entregar profecias, Jeremias não conseguia ver nada de bom. Mas foi ele que disse que a aliança será feita com quem? Quem é que vai tirar o coração de pedra e vai dar um coração de carne? Quem? Isso não depende do Novo Testamento e nem do número de pastores e missionários que existe para isso acontecer. Não tem nada a ver.
Deus já determinou a esses 80% que eu lhes darei um coração de carne no lugar do coração de pedra. Eu imprimirei. Aonde você coloca o tefilim? Eu lhe imprimirei os meus mandamentos na sua. Qual é o efeito de 10 homens pegar num tzitzit no judeu e falar: iremos contigo porque o Senhor está convosco? Por quê? Porque o mundo ele vai se regenerar no propósito que teve Deus no princípio da criação. A humanidade, o mundo e a natureza vai se regenerar quando isso acontecer. Entendeu? É bom. Precisamos nos aprimorar. Estamos aqui, estamos fazendo retorno, estamos fazendo techuvá. Mas isso não é condicional. Isso depende da pressa em que cada judeu tem de que a era de Mashiach se aproxime. Do contrário, pessoal, é incondicional. É incondicional. Não está determinado pelos acertos, pelo número de acertos do Shemuel, não. Indiferente das minhas escolhas. O que está determinado é que Deus fará isso àqueles que foi escolhido para ser luz das nações. Luz das nações. Em outro momento nós falaremos sobre Gog e Magog. Vamos entender o papel deles. E vamos entender como que esse desfecho, esse reencontro vai acontecer. Tá bom? Nós vamos para o Kiddush de Shabbat. Nessa semana ainda nós faremos algumas transmissões e nós falaremos sobre Gog e Magog. Quem é Gog e Magog? Há muito equívoco sobre quem é Gog e Magog. Precisamos entender quem são para entender o que está acontecendo. Tá bom? Então nós vamos para o Kiddush de Shabbat. Agradeço a você que está nos acompanhando, que nos acompanhou nas orações, na leitura pública dessa Torá, no comentário desta Parashá. Agradeço a todos presentes que decidiram vir, mesmo sob ameaça, não é isso, pessoal? Vocês escolheram vir hoje, sem medo do Hamas, sem medo do terror, ou de qualquer outra coisa. Entendeu? Não vamos nos submeter. Holocausto nunca mais. Vamos às nossas sinagogas, porém, com a atenção das nossas crianças, das nossas mulheres. Tá? Discrição. Mas medo não. Covardia, não. Não é o nosso papel. Entendeu? Agora é a hora de você mostrar os seus valores através desses princípios. Nós já passamos por coisas piores do que essas aí. Tá certo, Moshe? Ao aleino. Então vamos por o aleino. O Yaakov vai fazer o aleino aqui conosco. O Moshe vai se preparar para o Kiddush. E você que está nos acompanhando pela primeira vez, eu quero convidar a inscrever-se nesse canal, deixar o seu like e compartilhar o link dessa transmissão, tá bom? Você também pode ajudar, pessoal. Estamos precisando de medidas de segurança para todas as nossas comunidades, para proteger as famílias, as crianças e as mulheres, proteger as nossas comunidades. Então, eu quero convidar todos vocês para se tornar um sócio mantenedor, para que essa emergência, essa urgência, ela possa ser atendida em todas as nossas comunidades. Em todos os nossos grupos. Aqui em Curitiba, nós temos aqui um efetivo de homens que são da reserva, que estão na ativa e que estão fazendo a segurança, mas medidas precisam ser implementadas para nós fazermos a nossa parte. Isso que aconteceu numa rave, onde estavam jovens desprevenidos, mas em outros momentos aconteceram muitas vezes dentro das comunidades, dentro das sinagogas. Isso não define o nível de justiça em que a severidade está sendo aplicada. Né? Então você poderia pensar, por que aconteceu dentro da sinagoga? Por quê?
Por que foram mortos dentro das sinagogas? Em um outro momento. Então, que a forma de nós não precisarmos fazer essas perguntas é fazermos a nossa parte, né? Então, medidas de segurança precisam ser tomadas para essa comunidade em Curitiba e para todas as outras aonde as pessoas são recebidas. Precisamos ter segurança no momento em que rezamos, estudamos, quando entramos e quando saímos desses lugares. Então, quero convidar você a se tornar um sócio mantenedor, né, a ajudar a Casa dos Bineia no Sim.